A pergunta que tornou Bill Gates bilionário. Imagina que se você pudesse fazer uma única pergunta para você mesmo e a resposta dessa pergunta transformasse você em um bilionário. É esse o assunto da nossa aula de hoje. A pergunta que tornou Bill Gates bilionário. Antes da gente começar, eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, se você não me conhece, eu sou Rodrigo Jordão, criador aqui do canal, fundador do Instituto Seja um Líder Melhor. Eu queria lhe pedir, então, duas coisas. Primeiro, para você se inscrever aqui no canal. E segundo, para você deixar o seu like aqui no vídeo para a plataforma entender que este é um conteúdo relevante e entregar para mais pessoas. A pergunta é a seguinte, a pergunta de 100 bilhões de dólares. À primeira vista, você vai ver que é uma pergunta muito simples. E ela, de fato, ela é extremamente simples. Mas quando eu faço essa pergunta nos meus treinamentos de liderança e nas mentorias que eu dou para empresários, eles me respondem que é uma pergunta difícil de responder. Então, mesmo que você ache ela simples, assiste essa aula até o final, não ignore o poder dessa pergunta, porque eu vou te mostrar na prática como que Bill Gates respondeu ela, e você vai ver como você pode aplicar essa pergunta tanto na sua marca pessoal, ou até mesmo na sua empresa, na sua marca profissional. E a pergunta é a seguinte: quem é você? Falei que era realmente uma pergunta muito simples, mas aqui eu não estou falando quem é você, o seu nome. Muitas pessoas, se você fizer essa pergunta, elas vão responder que elas são o cargo que elas têm. Só que eu vou colocar que esta é a resposta errada. Você não é o seu cargo, na verdade você é muito mais do que isso. O seu cargo é aquilo que você está neste momento, é uma visão muito limitada do que você é. Vamos ver como que Bill Gates respondeu essa pergunta, case de sucesso dessa pergunta aplicada ao Bill Gates. Se eu te perguntar quem é o Bill Gates, provavelmente você vai responder que ele é o dono da Microsoft. Mas, se alguém perguntasse para o Bill Gates lá no começo da carreira dele, talvez mesmo antes dele fundar a Microsoft, talvez ele respondesse que ele é um programador. Certo? Ok. Mas antes de Bill Gates começar a programar, dele se reconhecer como programador, muito provavelmente ele já se achava o quê? Ele já se achava um nerd. Perceba que isso aqui faz parte da identidade dele. Ele já se enxergava como um nerd, que então começou a programar, até que ele veio a fundar a Microsoft, ok? Dono da Microsoft. Porém, conforme Bill Gates foi evoluindo como empresário, como dono da Microsoft, Bill Gates também começou a investir em causas sociais. Então, ele se tornou um filântropo. Você deve conhecer, por exemplo, o Bill Gates, ele tem, junto com a esposa, na verdade com a ex-esposa dele, ele tem a Bill e Melinda Gates. Observe o seguinte, se Bill Gates tivesse se enxergando a si mesmo apenas como um programador, talvez ele fosse desenvolver a carreira como funcionário em uma empresa. Mas ele viu então que havia uma oportunidade no mercado, ele foi e fundou a Microsoft. Conforme ele foi ganhando dinheiro, ele viu que ele poderia também contribuir para a sociedade. E aí ele foi e começou a investir em projetos sociais, investir nas causas que ele acreditava, e ele viu que isso poderia ser algo muito maior. Então ele fundou a Bill e Melinda Gates. Percebe que é como se ele tivesse um hub, como se ele, além de pessoa, ele tivesse uma série de tentáculos onde ele vai construindo todo um império ao redor dele. Indo um pouco mais adiante, Bill Gates, já muito rico, milionário, ele também se tornou um investidor. Bill Gates é um investidor. No que ele investe? Primeiro que ele tem ações da própria empresa, da Microsoft,
Mas ele também investe em outras empresas. Recentemente, por exemplo, saiu que ele investiu 10 milhões de dólares em uma startup do setor agro. Foi a Provive. Mas esse é apenas um exemplo. Na verdade, ele deve ter ações em diversas outras empresas, seja diretamente ou através do próprio mercado de ações, da Bolsa de Valores. Então, Bill Gates também é um investidor. Ele tem ações e ele é sócio de outras empresas. Além de investidor, Bill Gates também é autor. O recente livro dele é Como Evitar um Desastre Climático, um livro muito bem aceito. Então você percebe que Bill Gates também é autor. Outro detalhe é que é o seguinte, Bill Gates, como investidor, ele é dono de várias terras, dono de terras agrícolas. Dizem que ele é um dos maiores donos de terras agrícolas lá nos Estados Unidos. Isso aqui a gente pode enxergar tanto como investidor como empresário. Bill Gates é um empresário. Vamos deixar aqui, junto aqui como empresário. E como empresário, ele é o dono da Microsoft e de outras empresas também. Vamos lá. Bill Gates também é um autor. E a gente poderia extrapolar isso aqui. Bill Gates também é pai. Bill Gates é marido. Agora ele é ex-marido. Então perceba o seguinte. Muitas vezes que eu faço essa pergunta nos meus treinamentos, quando eu dou treinamentos para profissionais e líderes que estão no mercado de trabalho, geralmente o que eu ouço de resposta é a pessoa dizendo que ela é o cargo dela. Se eu fizesse essa pergunta a mim mesmo alguns anos atrás, por exemplo, cerca de 5 anos atrás, talvez eu respondesse que eu era um gerente de projetos, porque esse era o meu cargo na época. Mas a verdade é que eu fui descobrindo que eu era muito mais além disso. Eu também sou pai, eu sou músico, eu sou marido, depois eu comecei a ser também empreendedor, empresário, passei a investir. Hoje eu já tenho um livro, então eu também sou autor. E olha que interessante, a cada resposta para essa pergunta, ela permite que você crie novos negócios, que você tenha novas fontes de renda. Então, por exemplo, quando eu percebi que eu era também um treinador, eu fui e criei uma empresa de treinamentos. Hoje eu tenho um Instituto Seja um Líder Melhor, que eu dou treinamentos para empresas. Antes disso, eu já tinha visto o potencial que eu tinha para dar consultoria. Afinal, como funcionário em empresas, eu já era também um consultor. A partir do momento em que eu me enxerguei, então, como consultor, eu criei também uma empresa de consultoria. Eu comecei a minha carreira como empreendedor dando consultoria para outras empresas. Então, você percebe o potencial que tem essa simples pergunta de quem é você, como a partir disso você pode criar uma série de novos negócios, ou mesmo na sua carreira, como você pode ir muito além do que você se imagina. E se você ainda não entendeu o potencial dessa pergunta, observe o seguinte, Bill Gates escreveu um livro de sucesso, Como Evitar um Desastre Climático. Ou seja, se ele se enxerga como um autor de sucesso, imagina se Bill Gates criasse, por exemplo, um curso sobre como escrever um livro. Sucesso. Fala se ele não venderia um curso a respeito desse assunto. Afinal, ele tem propriedade, ele tem autoridade para falar sobre esse assunto. Imagina então se Bill Gates montasse uma aceleradora, certo? Uma aceleradora de novos negócios, de startups. Isso é se ele já não tiver isso, né? Afinal, ele já investe em startups. Ele se enxergando como empresário, ele sabe que ele pode contribuir também para novos empresários, ele pode criar uma aceleradora. Imagina se Bill Gates, ainda como empresário, ele criasse, então, uma mentoria. Imagina se você pudesse ter uma mentoria individual com Bill Gates. Imagina o preço dessa mentoria, se ele não cobraria nela aí 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, enfim, ele poderia dar mentoria para empresários. Como programador, ele poderia criar uma escola de programação. Eu não conheço todo o ecossistema da Microsoft. Na verdade, ele comprou o LinkedIn. Então, ele é dono também do LinkedIn. E o LinkedIn
tem sim uma plataforma de cursos online, né? Ou seja, então ele já tem esse hub de dar cursos online. Perceba então todo o ecossistema, todo o império bilionário que ele montou em cima de uma única pergunta de quem é você. Ele poderia se enxergar somente como um programador, mas ele se viu muito mais do que isso. Viu como empresário, como investidor, autor, pai, marido, hoje ex-marido. Então, olha o potencial de uma simples pergunta. Bom, essa é somente uma das perguntas que grandes empresários se fazem para criar negócios realmente grandes e lucrativos. Se você tiver interesse em conhecer o método completo para aplicar não só no seu negócio, mas também na sua marca pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer mais sobre um programa de mentoria que a gente tem tanto para empresários como para profissionais e líderes, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, e eu te encontro então no nosso próximo vídeo. Até mais!